Boa noite, amados e queridos irmãos, que a gloriosa graça de Cristo Jesus seja sobre a sua vida e seja sobre a sua família, no seu coração. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida da nossa, esqueci seu nome, é a irmã Maria, irmã do pastor Noé. Um grande abraço ao pastor Noé, companheiro nosso. Seja muito bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Meus queridos, vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro poético de Salmo de número 23. Chegamos no Salmo 23. Salmo 23, Salmo de Davi. Talvez seja o seu salmo favorito. Talvez seja a sua passagem bíblica favorita. Nós começamos desde o Salmo 1 e nós já estamos no Salmo 23, Salmo de Davi, Salmo 23. É o Salmo do Senhor como nosso pastor. Vamos lá? Estou lendo na NVI. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Poder se assentar em nome de Jesus. Eu estou bem certo que esse salmo é um dos salmos mais famosos de todo o saltério. O mais citado, o mais cantado, o mais orado. O salmo que tem fortalecido e encorajado milhões de pessoas ao longo da história. É um salmo de Davi, como o título nos indica. É um salmo feito pelo rei Davi, mas que foi feito pelo rei Davi para que fosse cantado pelo povo de Israel. E eu penso que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, como salmista, como poeta que ele era, para fazer com que o povo de Israel, ao cantar esse salmo, ao citar esse salmo ao longo da sua longa história, eles entendessem que somente o Senhor, como o pastor do seu povo, é capaz de conduzi-los no caminho da justiça, redimi-los dos vales sombrios da morte e sustentá-los ao longo da história, com sua bondade e a sua fidelidade. Toda vez que o povo de Israel cantava esse salmo, toda vez que um homem e uma mulher de Deus cantava esse salmo, o seu coração era lembrado, o seu coração era alinhado, que somente o Senhor é capaz de ser o seu pastor, um pastor que guia, que lidera, um pastor que o protege diante dos vales sombrios da vida, e um pastor que ao longo da nossa trajetória nos sustenta com bondade, nos sustenta com fidelidade até a sua casa. Em síntese, nessa noite nós vamos falar que somente o Senhor, como nosso pastor, é capaz de conduzir-nos no caminho da justiça, redimir-nos dos vales sombrios e sustentar-nos com bondade e fidelidade à sua morada eterna. Em 3 momentos eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta, para a gente refletir isso. Primeiro, o salmista nos ensina
através dessa canção, que o Senhor, como nosso pastor, somente Ele é capaz de conduzir-nos no caminho da justiça. Os Salmos, versos 1, 2 e 3 dessa canção, diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu chamo a sua atenção que esse salmo aqui, ele é um salmo que está obviamente entre o Salmo 22 e o Salmo 24, e ele é um salmo bem específico, porque a imagem que o salmista tem de Deus é de um pastor. Se você olhar o Salmo 22, que a gente tratou da última vez que a gente esteve aqui na quarta-feira expondo os salmos, nós temos uma imagem de Deus, o salmista traz uma imagem de um Deus que está distante. Ele começa o Salmo 22 clamando: meu Deus, por que me abandonaste? Parece que é um Deus distante que não está conosco ao longo da nossa jornada. O Salmo 24, ele começa dizendo: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Parece que Deus está lá, nas suas moradas celestiais, e Ele sustenta todas as coisas, mas não é o Deus que está na urdidura da vida, na jornada da vida. Quando o salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, o salmista introduz o Senhor no seu dia a dia. O salmista introduz o Senhor na jornada, na rotina, na agenda diária, na família. O Senhor é aquele que é o nosso pastor. E a nossa versão bíblica, na nossa tradução, essa expressão, o Senhor é o meu pastor, as nossas traduções traduziram a palavra pastor, na sua e na minha Bíblia, como substantivo. Não é assim que está aí? O Senhor é o meu pastor, isso é um substantivo, mas no original, essa palavra pastor aqui é verbo. Se nós fôssemos traduzir literalmente aqui, seria: o Senhor está me pastoreando. O Senhor está me pastoreando, o Senhor está me conduzindo, o Senhor está me guiando, porque pastor aqui no original é verbo, e é um verbo que está no gerúndio, é um verbo que dá a ideia de ação contínua. O Senhor não pastoreou, o Senhor não pastoreará, o Senhor nos pastoreia. É isso que ele está dizendo: o Senhor está me pastoreando. E quando o salmista faz essa declaração, meus irmãos, ele está dizendo o seguinte: que se o Senhor é o seu pastor, é porque ele, salmista, tomou uma decisão na sua vida: eu vou me deixar pastorear pelo Senhor. Eu vou me deixar pastorear, eu vou me deixar guiar, eu vou me deixar liderar, eu vou me deixar direcionar pelo Senhor. Quem vai direcionar a minha vida não sou eu mesmo, quem vai direcionar a minha vida não são as vozes da minha cultura, quem vai direcionar a minha vida não são as pessoas que estão à minha volta, quem vai guiar, quem vai pastorear, quem vai direcionar a minha vida é o Senhor. Ele está me pastoreando. Fato é que, se você observar comigo as duas outras estrofes dessa canção, porque isso aqui é uma música, uma música cantada e orada. O verso 2 e o verso 3, como é que o texto diz? Em verdes pastagens me faz repousar. Agora olha a segunda parte do verso 2: e me conduz a águas tranquilas. Agora vai comigo para o verso 3, porque o verso 2 e o verso 3 são uma poesia, gente. E poesia você tem que olhar as estrofes, são paralelas. São dois versículos que traz a mesma ideia. Olha comigo o verso 3: restaura-me o vigor. Restaura-me o vigor está em paralelo com me faz, em verdes pastagens me faz repousar. O salmista está dizendo: quando eu sou pastoreado pelo Senhor, quando eu sou guiado pelo Senhor, em verdes pastagens Ele me faz repousar, restaura o meu vigor. Isso dá ideia, meus queridos, tanto para o salmista Davi, que foi um homem experimentado na jornada com Deus, quanto para o povo de Israel, de Abraão a Moisés. O povo de Israel,
na jornada com Deus, enfrentou situações e momentos em que lhes faltava vigor, em que lhes faltava ânimo, em que lhes faltava força. Não é assim que acontece com a gente? Quantas vezes Deus nos insere numa jornada, quantas vezes Deus nos guia numa direção, e a gente começa a lidar com a vida, e a gente lida com casamento, e a gente lida com criação de filhos, e ali a gente lida com a nossa vida profissional, com as nossas demandas profissionais, com as nossas responsabilidades, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto profissionais, e nesse correria, e nesse vai e vem, às vezes nos falta vigor, às vezes nos falta ânimo, como acontecia com Davi tantas vezes, quanto acontecia com o povo de Israel tantas vezes. Mas o salmista está dizendo o seguinte: quando um homem e uma mulher se deixa pastorear pelo Senhor, o Senhor sabe que a gente se cansa, o Senhor sabe que a gente se exaure emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. E então, em verdes pastagens, nos faz repousar e restaura o nosso vigor. No entanto, a outra parte dos dois versículos 2 e 3, nos mostra por que Deus restaura o nosso vigor e por que Deus nos leva a repousar em verdes pastagens e restaura o nosso vigor. Porque o salmista diz: porque Ele me conduz, verso 2, e porque Ele me guia. Porque Ele me conduz e porque Ele me guia, eu tenho o meu vigor, eu tenho as minhas forças, eu tenho as minhas emoções restauradas. Quando um homem e uma mulher toma a decisão de liderar a sua própria vida, sabe qual é o resultado disso? Frustração, cansaço. Quantas e quantas pessoas você conhece que tem tudo na vida, tem bens, tem prosperidade, tem saúde, tem uma boa família, mas estão exauridas? Quantas e quantas pessoas você conhece que chegou no topo da pirâmide, mas estão exauridas? Por quê? Porque estão guiando as suas próprias vidas. No entanto, o salmista diz que quando ele se deixa conduzir e guiar pelo Senhor, o resultado é descanso, o resultado é refrigério. O Salmo 23 é a canção do peregrino que tomou uma decisão, a decisão de fazer do Senhor o seu único pastor, e se deixar guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do nome do Senhor. E isso, meus irmãos, para mim é submissão. Se deixar pastorear pelo Senhor é submissão. Se deixar pastorear pelo Senhor é dizer: Senhor, eu não sei como lidar com o meu casamento, então pastoreia o meu casamento. Meu Senhor, eu não sei como lidar com a educação dos meus filhos, então pastoreia os meus filhos. Meu Senhor, eu não sei lidar com essa crise profissional e financeira que se abateu na minha vida, então me pastoreia, me guia, me direciona, me norteia, me oriente, porque o Senhor é o meu pastor. É sair do controle, meus irmãos, é soltar o volante, entregar ao pastor, é dizer: Senhor, me guia, me conduza. O missionário inglês George Miller, um missionário transcultural, nós estamos em missões mundiais, um missionário do século XVIII, que cuidou de mais de 2.000 crianças, ele diz o seguinte: o vigor de nossa vida espiritual, será na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos.
Ele está dizendo que nós teremos o vigor proporcional ao lugar que a voz de Deus, que a direção de Deus tem nas nossas vidas. Quanto menos a voz de Deus nós tivermos no nosso coração, menos vigor nós teremos para enfrentar os momentos de deserto. Toda vez que Davi ou o povo de Israel cantava esse salmo, meus irmãos, eles eram lembrados de que quem deveria conduzi-los e guiá-los era somente o Senhor, o Deus Criador, o seu pastor. Em segundo lugar, esse salmo me ensina que o Senhor, como nosso pastor, Ele nos redime dos vales sombrios. Veja comigo o verso 4, porque o verso 4 já é uma outra estrofe, já é uma transição dessa canção. O verso 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Você sabe que isso aqui é uma poesia, ok? Isso aqui é uma poesia, são canções em forma de orações, ou orações em forma de canções. E se tem uma expressão que os poetas bíblicos se utilizam veementemente para expressar momentos difíceis, momentos de crise, momentos de adversidade, é essa expressão: vale de trevas e morte. O povo de Deus ao longo da história, desde Abraão até Davi, sabe muito bem o que é passar por momentos de vale de trevas e morte. Por exemplo, essa expressão vale de trevas e morte aparece no Antigo Testamento 18 vezes. 18. Das 18 vezes que aparece no Antigo Testamento, sabe quantas aparecem nos poetas? Jó, Salmos, sabe quantas vezes? 14. Das 18, 14 vezes essa expressão é usada tanto em Jó, e você sabe muito bem a história dele, porque que ele cita constantemente vale de sombras e morte, e nos Salmos. Por exemplo, Jó 3,5, Jó, ele diz que diante da tragédia que lhe abateu, ele pede a Deus para trazer trevas no dia do seu nascimento. Jó 10, 21 a 22, Jó identifica este lugar de densas trevas como o lugar dos mortos. É como se Jó dissesse: esse vale que eu estou trilhando é o vale de mortos, não tem mais saída. Jó 16, Jó descreve seu estado de depressão. Jó 16, Jó está depressivo, Jó está para baixo. Sabe quando você está passando uma situação que você não tem vontade de levantar da cama, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de sair? Pessoas que estão depressivas não têm ânimo para viver. Jó está nesse estado, e ele chama esse estado de depressão como vale de sombra da morte. Em Jó 38, 17, por exemplo, aí já não é Jó falando, é Deus falando para Jó. Deus revela para Jó que Ele, Deus, tem o poder e a soberania sobre o vale da sombra da morte. E você sabe muito bem que Jó foi escrito antes dos Salmos, muito antes dos Salmos. Talvez o salmista está lendo Jó, talvez o salmista Davi está lendo Jó, e quando ele olha para a história de Jó, ele percebe que Deus, o seu pastor, o Senhor, Ele é soberano sobre o vale de trevas e morte. E é isso que ele está dizendo. Olha o verso 4: mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, mesmo que o caminho e o sopro de Deus me conduza para os vales de trevas e morte, mesmo que minha jornada de vida, minha jornada conjugal, minha jornada familiar, minha jornada profissional, minha jornada espiritual me leve ao vale de trevas e morte, não temerei mal algum,
Por que que o salmista não teme, meus irmãos? Porque com certeza ele sabe que o seu pastor, que o seu Senhor, que o seu Deus, que o seu Criador, Ele é soberano sobre o vale de trevas e morte. Não existe nada que Deus possa, que impedir as mãos de Deus sobre as nossas vidas. Não há vale que Deus não possa nos tirar, não há situações que Deus não possa restaurar, não há crise que Deus não possa dizer, haja luz. Ele é soberano, e por isso o salmista diz, porque eu sei disso, eu não temerei perigo algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Não importa, Senhor, que a crise se abateu na minha relação conjugal, não importa, Senhor, se a crise se abateu na minha relação com os meus filhos, não importa, Senhor, se uma doença, se uma enfermidade, se uma crise profissional, se uma porta que não se abre, não importa, Senhor, se eu esteja atravessando um vale sombrio de morte, eu sei que o Senhor está comigo, e se o Senhor está comigo, eu não vou temer. Eu não vou temer. E sabe o que é isso, meus irmãos? É confiança. Porque pense comigo, às vezes a gente diz, eu tenho fé em Deus, eu tenho confiança em Deus. Aí Deus, como um bom pedagogo, diz, você crê em mim? Então deixa eu permitir aqui um cenário da sua vida, para perceber, se de fato é em mim que você confia. Quando o salmista diz, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protege, ele está dizendo, eu tomei uma decisão na minha vida, eu vou confiar no Senhor. Isaías capítulo 9, meus irmãos, Isaías capítulo 9, verso 2, o profeta diz o seguinte, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, a mesma expressão do salmista, o povo que vivia na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Quando o povo dizia, não tem mais saída, só tem treva, só tem escuridão, o texto está dizendo, a esse povo que vivia na terra da sombra da morte, a mesma expressão em Salmo 23, raiou uma luz. Agora veja o verso 6, que luz é essa que o salmista, que o profeta Isaías diz? Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Verso 7, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Tanto o salmista Davi no Salmo 23, quanto o profeta Isaías, cerca de 300 anos depois de Davi, estão dizendo a mesma coisa, que o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Pastor, Ele entraria na história, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, para nos redimir, para nos restaurar, para nos salvar do vale da sombra da morte, e naquela cruz, Jesus nos liberta, Jesus nos redime, Jesus nos livra do vale da sombra da morte. E se hoje nós temos vida, se hoje nós temos paz, se hoje nós temos esperança, é porque Cristo é o nosso Redentor, Ele vive, louvado seja Deus, Ele é o nosso Redentor, não há caso perdido para esse Jesus. Eu quero encerrar em 1 minuto, o Senhor como nosso pastor, Ele sustenta-nos com bondade e fidelidade à sua morada eterna. Porque o Senhor, Ele é aquele que nos guia, é aquele que nos redime, mas é aquele que sustenta a nossa caminhada. Olha só comigo o verso 6, o verso 5 e o verso 6 do Salmo 23. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei
que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu não tenho tempo para explicar detalhadamente essa imagem do banquete, da honra com óleo e do transbordar o cálice, mas eu já adianto para vocês rapidamente: é a imagem de um rei que obteve vitória contra o seu inimigo, e ele volta para o seu reino, e ele faz um grande banquete para celebrar a sua vitória. No entanto, Davi aqui não obteve nenhuma vitória. Ele está dizendo que é o Senhor que prepara tudo isso antecipadamente. É uma vitória que a gente mesmo não experimentou, nós estamos esperando, mas nós podemos esperar com firmeza, porque quem está preparando o banquete da vitória não é o salmista Davi, é o Senhor. É o Senhor que está preparando, e isso gera para nós o que, meus irmãos? Esperança. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, nem daqui a 1 hora, nem daqui a 5 minutos, a gente não sabe como vai ser o final da nossa história, a gente não sabe como vai ser o final do nosso casamento, como vai ser o final da nossa família, a gente não sabe o que vai nos acontecer no futuro, mas nós podemos esperar que o nosso Deus está preparando um grande banquete de vitória. E que banquete é esse, pastor? O salmista diz no verso 6, duas coisas que sustentam a nossa esperança: a bondade e a fidelidade do Senhor. A palavra bondade aqui é bom, é favor, é benefício, e é uma palavra sinônima da palavra fidelidade, que significa amor fiel. Em outras palavras, o salmista está dizendo o seguinte: olha, eu não sei o que vai acontecer comigo no futuro, mas uma coisa eu sei: todos os dias da minha vida, o meu pastor vai me sustentar com bondade e fidelidade. E qual ou para onde o Senhor está nos sustentando e nos guiando com bondade e fidelidade? O salmista responde no final do verso 6, e voltarei à casa do Senhor. Casa dá a ideia aqui de morada, gente. Nós fomos criados, desde Gênesis 1 e 2, nós somos criados para habitar com o Senhor. Por conta do pecado, nós somos expulsos da casa do Senhor, do jardim do Senhor. E Jesus entrou na história para trazer de volta, para nos trazer de volta para onde? Para a casa do Senhor. Não é isso que ele prometeu lá em João 14, verso 1? Ele diz para mim e para você, João 14, 1: não se perturbe o coração de vocês, crê em Deus, creia também em mim. Jesus diz: eu sou o bom pastor, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito. E aí Jesus vai e faz uma promessa: eu vou preparar lugar para vocês. Você crê nisso? Você espera por isso? Diante dos vales sombrios, meus irmãos, é nessa esperança que a gente tem que se agarrar. Governos se levantam e caem, violências, criminalidades, corrupções, miséria, bagunça, pode acontecer à torta e à direita, guerras, fenômenos da natureza, mas o que sustenta o povo de Deus é saber que o seu pastor, que é o Senhor, está lhe sustentando com bondade e fidelidade na direção da casa do Senhor. O que a gente pode concluir disso? Primeiro lugar, nessa noite, saia com isso na sua mente: que somente o Senhor é o seu pastor, capaz de conduzi-lo no caminho da justiça.
Qual deve ser a sua resposta? Submissão. Que somente o Senhor é o seu pastor, capaz de redimi-lo dos vales sombrios. Qual deve ser a minha e a sua resposta? Confiança na redenção do Senhor. E por último, que somente o Senhor é o nosso pastor, capaz de sustentar-nos com bondade e fidelidade na direção das moradas celestes. Qual deve ser a nossa resposta? Esperança. Vamos orar? Talvez seja isso que você tenha que pedir. Deus, me ajude a confiar mais. Me ajude a me submeter mais. Renova a minha esperança, Senhor. Deus bendito e poderoso. Nesta noite maravilhosa de oração, meu Deus, como é bom estar na Tua presença. O salmista, ele diz que mais vale, Senhor, um minuto, um dia na Tua presença, do que milhares em outros lugares. Meu Deus, nós queremos estar na Tua presença, não porque nós queremos algo do Senhor, não porque nós desejamos bênçãos do Senhor, nós queremos estar na Tua presença, porque nós queremos o Senhor. Nós queremos conhecer mais o nosso pastor. Tu és o nosso pastor. Tu és aquele que está nos pastoreando, Tu és aquele que está nos liderando, Tu és aquele que está guiando. Não somos nós, Senhor, por mais que o nosso coração às vezes nos engane, por mais que o nosso coração às vezes nos seduza, por mais que o nosso coração às vezes nos iluda, Senhor, de que somos nós que estamos na direção, de que somos nós que temos que resolver os problemas, de que somos nós que estamos na dianteira. Não, nessa noite nós queremos renovar a consciência de que é o Senhor que está nos pastoreando, é o Senhor que está nos guiando, é o Senhor que está nos conduzindo. Em cada detalhe das nossas vidas, nós queremos nos submeter ao Teu pastoreado. E nós queremos confiar que por mais que as nossas vidas se encontrem ou venham a se encontrar em vales de sombras da morte, circunstâncias irreversíveis, nós queremos, meu Deus, dizer nessa noite, que nós não vamos temer, não porque as circunstâncias não são temíveis, não, mas porque o nosso pastor é o nosso Redentor, e é aquele que está conosco, é aquele que está na nossa casa, é aquele que está no nosso comércio, é aquele que está na repartição que nós trabalhamos, é aquele que está no momento em que nós trafegamos nessa vida, caminhamos nessa vida. O Senhor está conosco, e à medida que nós vamos caminhando contigo, à medida que nós vamos, ó Deus, nas veredas, sendo guiados pelo Senhor, a Tua bondade e a Tua fidelidade é que nos sustenta. Oh Deus, se não fosse a Tua bondade, a Tua fidelidade, onde é que nós estaríamos agora? Mas a Tua bondade, a Tua fidelidade nos sustenta, e nos sustenta para um destino glorioso, as moradas celestiais, para que a gente possa voltar à Tua casa, e habitar na Tua casa, para todo sempre. Nos ajude a ter essa esperança, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Em nome de